Isso aqui depois a gente vai mandar para o pessoal, tá? Então a gente está fazendo uma apresentação aqui já de toda a estrutura do que é o método. Isso aí é legal para você aprender também e desenvolver. Ó, o Francisco veio pelo Instagram, legal. Francisco, então você vai entender aqui o que a gente está desenvolvendo, qual que é o método que a gente atua, como que a gente trabalha e a ideia do evento que nós vamos fazer junto com a Júlia. A Júlia está aqui online também. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai mandando aí no chat que a gente tá de olho aqui, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui é apresentar para vocês uma ideia que nós tivemos de desenvolver a nossa metodologia e ofertá-la para outros escritórios, para outros advogados. Então é um método que eu venho há alguns anos desenvolvendo ele e em parceria com a Júlia estamos agora desenvolvendo ele, além do desenvolvimento do método, a aplicação comercial dele. Então a base aqui da nossa conversa é essa e nós temos aqui 3 motivos para esse método que são os direcionamentos que nós damos aqui internamente. Então, um dos motivos de estarmos demonstrando esse método, como ele foi invenção minha, eu tenho grande dificuldade de encontrar profissionais para trabalharem conosco. Então, um grande objetivo aqui é fazer com que mais pessoas entendam esse método e ainda tenham interesse de vir trabalhar conosco. O motivo 2 é a mesma coisa, pessoas entenderem, mais pessoas que já têm estrutura, que já têm uma organização do escritório ou que já trabalham em algum lugar, mas têm interesse de fazer parcerias conosco. Nós temos um volume de trabalho onde precisamos de pessoas que entendam esse método e que queiram aplicar lá na sua atividade. Por exemplo, temos profissionais já parceiros, por exemplo, da área de direito trabalhista, da área de direito societário, da área civil. Então esse método aqui ele serve para algumas frentes, vocês vão entender, e funciona muito bem dentro de parceria. Outra situação que nós temos é para usar a metodologia de forma particular, que essa é a ideia principal aqui do que nós estamos desenvolvendo. Então aqui, deste desenvolvimento, nós vamos direcionar para um treinamento, para um evento, para uma metodologia que nós vamos aplicar, certo? Então aqui são os motivos, o porquê de estarmos aqui hoje. Bora lá! Então, 3 coisas que doem ouvir na advocacia. Sempre me doeram ouvir na advocacia essas 3 coisas e esses foram os motivos de eu criar esse método. Então, virar um operário do direito. Isso aqui é uma analogia que eu faço com... Eu ouvi isso dentro de um treinamento para médicos, onde a gente fez parte, e o rapaz falou lá, o médico foi treinado para ser operário de plano de saúde e operário de hospital. Veja, uma atividade como a medicina ser tão respeitada e ser vista neste formato, né? Então isso aí eu fiz uma correlação com o direito e se a gente for ver na nossa academia nós somos treinados para sermos operários do judiciário. Então é aquilo lá, a gente vai lá, faz petição, cumpre prazo, tem audiência e amanhã tudo de novo. Então é petição, prazo, audiência. Isso acaba fazendo com que a gente seja um operário do direito. E eu sempre fiquei muito incomodado com isso. Isso aqui é um negócio que me doía, por isso que eu desenvolvi alguns métodos, dentre eles o que a gente vai apresentar hoje. Outra coisa que me dói, e se a gente for pensar, né, acabei dando risada aqui, não tem nada de engraçado isso, mas ninguém quer nos contratar. Ninguém acorda de manhã pensando, pô, que vontade de contratar um advogado. Né? Eu falo, se alguém da sua família próxima, a mãe, por exemplo, comentar que quer contratar um advogado ou que precisa contratar um advogado, a nossa reação é o que aconteceu? Né? Então a gente está acostumado a ser contratado, o mercado está acostumado a contratar advogado quando deu problema. Então deu problema, vai atrás do advogado. Isso aqui que a gente está desenvolvendo é a inversão disso. É a gente conseguir fazer com que a nossa atividade ela seja proativa dentro das empresas, proativa com o nosso cliente através dessa metodologia e por óbvio, se acontecer alguma coisa lá, é óbvio que a nossa atividade vai sanar ou vai tentar sanar, vai atender aquele cliente naquela demanda que porventura ele tem. Mas a ideia é essa, é abrir um novo caminho, um novo canal. E outra coisa que eu vejo muito na nossa atividade é advogado especialista em tudo, expert em nada. Então o advogado ele acaba fazendo um pouco de tudo, ele acaba atendendo aquilo que aparece.
E isso vai acontecendo na vida, os anos vão passando, ele acaba não se especializando, não virando expert em nada. Essa metodologia aqui faz com que advogados que entendam ela tenham uma especialidade cada vez mais aprofundada, com um produto formatado onde você chega num cliente e o cliente entende de fato e você vai virando cada vez mais expert no mercado, virando referência. Então essa que é a ideia central aqui. Então 3 coisas que me dói muito ouvir e pensar da advocacia, da nossa profissão, que este produto que foi desenvolvido ele sana, ele traz aí um remédio ou um antídoto para que a gente não seja visto ou não se sinta assim nesse formato. Bora lá! Coisa que eu falo, a advocacia, ela abre muitas portas. Poucas profissões abrem tantas portas quanto a advocacia. Nós temos possibilidade de ter um escritório próprio, de trabalhar para alguém, de atuar em uma advocacia consultiva, de ser jurídico interno de uma empresa, de prestar concurso, de prestar carreira acadêmica, atuar como terceirizados dentro da estrutura jurídica, né? A gente fazer perícia. O marketing digital trouxe muita possibilidade também para o nosso mercado. Enfim, o que eu verifiquei, o que a gente verifica dentro da nossa atividade, e essa é uma dor que eu tenho para contratar pessoas. Então, advogados que entram dentro da nossa estrutura para trabalhar por tantas oportunidades que tem no mercado, sejam elas às vezes por um pouco mais de dinheiro ou por uma outra oportunidade. Já aconteceu N motivos de saídas de advogado aqui do escritório, porque o mercado é muito aberto. Então dificilmente um advogado que ele seja atuante, que ele seja proativo, ele vai ficar sem trabalho no mercado. Então essas portas, elas são boas, que existem, porém, na minha visão, ela faz com que o advogado ele não se estabeleça em lugar algum. Então essa metodologia aqui, por mais que existam todas essas portas, ela é descrita ou ela é desenvolvida para que o advogado agarre ela e vá levando ela enquanto ele acerta. Para quê? Para que isso se torne a profissão dele e ele se torne um expert naquilo e pare de olhar para o mercado para essas oportunidades, que são oportunidades muitas das vezes boas ou algumas vezes boas, mas a maioria das vezes não é. É aquele tapa-buraco, seja emocional, seja profissional do momento do advogado. Então essa metodologia, o MIS, que eu vou explicar aqui, ele faz isso, com que a pessoa ela pare de olhar para o mercado e olhe para si, olhe para a sua profissão, para se especializar cada vez mais. Hoje, e hoje eu falo hoje mesmo, né? Às vezes o hoje é contemporâneo, mas o que mais acontece? Quantos posts no Instagram, no Facebook, ou seja, qualquer rede social que você esteja utilizando, quantas vezes você foi atacado por um marketing jurídico, alguém falando para você desenvolver o teu marketing jurídico. Então, o que vende-se muito hoje é a questão de marketing. Só que na minha visão, e isso já tem muito tempo e eu também estou investindo no marketing, primeiro você tem que ter um produto. O marketing ele vai trazer exponencialidade para aquilo que você já faz. Pensa alguém falar, eu tenho um produto e vou lançar no marketing. Pô, mas que produto é esse se você não tiver ele muito bem desenvolvido? Então você tem que ter primeiro um produto. É isso que nós vamos desenvolver aqui. E falar em produto na advocacia é um negócio complexo, né? E é por isso que eu estou fazendo essas lives aqui, para tentar fazer com que as pessoas elas entendam o que é um produto na advocacia. Na minha visão, um pacote de serviços muito bem estruturado, voltados para a orientação, voltados para a aplicabilidade no cliente, é produto jurídico. Então você transforma um pacote de serviços organizados, destinados para uma atividade, onde eu chamo de produto jurídico. Se você tem um produto jurídico formatado, você tem as pessoas certas, você consegue se organizar dentro de um processo, aí sim você vai para o marketing. O processo aqui não é processo judicial, tá? É processo de fluxo de trabalho, processos e procedimentos. Então, se a gente consegue ter isso, um produto formatado, pessoas qualificadas que entendam essa metodologia, que lembra lá um dos motivos que eu estou desenvolvendo isso, que é capacitar pessoas para trabalharem conosco ou serem nossos parceiros,
é aqui. A grande luta do mercado, eu sou um cara que visito muita empresa, eu estou diariamente nas empresas dos nossos clientes, os nossos clientes estão diariamente aqui dentro do nosso escritório e eu sempre pergunto quais são as suas dificuldades. A top da lista é pessoas. Todo mundo reclama das pessoas que trabalham com eles, da dificuldade de contratar pessoas. Então a grande dificuldade de qualquer negócio é pessoas. Quanto mais na nossa atividade, que é vender serviços. Nós vendemos intelectualidade. Então, pessoas é o grande calcanhar de Aquiles da nossa atividade. Então, resumindo aqui, pessoal, né, muito quando eu falo desse nosso produto e principalmente direcionado, uma coisa é eu falar desse produto para os nossos clientes, né? Sempre entra como novidade, a gente tem um sucesso muito grande nas vendas. Por quê? Porque a gente tem um produto muito bem formatado, a gente tem pessoas dentro dos ramos que a gente oferece aqui muito bem capacitadas e nós temos um processo tanto de organização de interna do cliente quanto de trabalho interno aqui do nosso escritório. Nós temos uma jornada do cliente e uma jornada interna de trabalho. É um pouco disso que nós vamos demonstrar. Porque também nada adianta se você tem um produto e você não consegue aplicá-lo. Então é isso que nós estamos desenvolvendo aqui, tá? Então o marketing, na minha visão, tem que entrar por último nessa fila. Na minha visão, bem sincera, é produto, pessoas, processos, marketing e tecnologia. Se você tiver uma organização dessa, o teu negócio vai exponencializar. Bora lá! Então, pessoal, vamos falar um pouco da metodologia da Dupes Advocacia. Essa metodologia, eu falo, em que pese eu fale que fui eu que inventei, eu não inventei nada aqui, isso tudo já está inventado no mercado. Eu selecionei algumas coisas e empacotei num formato que, na minha visão de mais de 20 anos de mercado, é o que o empresário precisa, é o que o cliente quer ver. Essa é a preocupação aqui dessa metodologia, é ter um produto formatado, onde o cliente saiba o que está contratando e nós saibamos o que vamos entregar. E depois de entregar, o cliente olha e fala, pô, estou satisfeito com aquilo que você me ofereceu, com aquilo que você me entregou. Então é exatamente isso que nós desenvolvemos aqui. É diferente de vender um produto, né? Quando a gente vende um produto, por exemplo, essa garrafa aqui, que está na moda agora, né? Todo mundo tem uma garrafa dessa agora. Então, quando você vende uma garrafa, um produto, a pessoa sabe especificamente o que está comprando. Então ela olha o produto, ela recebe o produto, não tendo vícios, não tendo defeitos, fica mais fácil. E um serviço? Um serviço de assessoria jurídica mensal. O que isso quer dizer? Pensa no empresário que não entende de direito. O que isso quer dizer? Pensa no empresário que já teve experiências passadas com outros atendimentos de advogado. O que isso quer dizer? É exatamente isso que o nosso produto fica formatado. O advogado sabe muito bem o que vai entregar, o cliente sabe muito bem o que vai receber e o que está contratando. Bora lá então, falar de metodologia. Então esse método, ele não nasceu numa sala de aula, ele nasceu de problema real. Eu já vou falar um pouco aqui. Ai, chegou o momento. Vou falar um pouco de mim rapidamente aqui. Então, quem é o Marco Dupes? O Marco Dupes tem mais de 20 anos de empresas. Eu sou empresário há mais de 20 anos. Já tive mais de 20 empresas, sendo 14 atividades ao mesmo tempo. Nós somos multi-empresários aqui, desenvolvemos diversas atividades. Cada vez mais nós estamos afunilando. Então hoje eu faço parte de um grupo de negócios, onde eu atuo especificamente na advocacia corporativa e empresarial e faço parte do conselho das outras empresas. Então separamos assim, os sócios tocam cada um uma empresa e os outros fazem parte do conselho. Então eu sou advogado, sou gestor financeiro, tenho MBA em gestão estratégica de negócios, pós-graduado em direito empresarial, pós em gestão comercial e vendas, é aqui onde eu acho que é a minha praia, que eu adoro fazer isso, é vender, é negociar, é estruturar negócios, e sou faixa preta de Muay Thai. Falo aqui que das minhas formações essa é a mais dolorida, é a mais difícil, né? Então, sou faixa preta, treino Muay Thai há 30 anos, gosto muito do esporte. E por que de estar aqui? Porque o Muay Thai ele dá uma resiliência,
ele dá uma antifragilidade para a pessoa, que a gente tem no Muay Thai uma expressão que fala, cara, você vai ter que cortar minha cabeça, eu não vou desistir nunca, né? Então, aquela teimosia junto com o Muay Thai, ela se torna aquela antifragilidade, uma resiliência sem fim. Então, aqui muita objetividade, muita responsabilidade e muito profissionalismo em tudo que a gente faz. Tá? Então, apresentado o marco, vou apresentar quem é a Dups Advocacia. Né? Muitos aqui não me conhecem, muitas pessoas que vão estar agora, a gente está lançando esse treinamento no mercado, a grande maioria das pessoas não vai me conhecer, a gente está fazendo questão disso, lançando para pessoas que não nos conhecem, né, não para dificultar, mas para de fato testar isso no mercado, para ver a aceitabilidade disso. Então eu faço isso já há mais de 20 anos e agora estamos desenvolvendo esse trabalho, ofertando ele para outros profissionais do mercado. Então como que é constituída a minha empresa? Como vocês viram, eu sou formado em gestão também, então um dos fortes dos meus negócios é gestão e eu organizei a Dups nesse formato. Então eu tenho parte de diretoria, então a gente separou, a gente vê isso muito hoje no Instagram, né? O pessoal falando, então parte estratégica, tática e operacional. E aqui de fato na nossa advocacia, então tem parte de diretoria, parte operacional, onde estão todos os produtos aqui, ó, eu tenho lá o consultivo MIS, contencioso trabalhista, previdenciário, cobrança, investigação patrimonial, que é o grande forte aqui do escritório. Enfim, toda a parte operacional de produtos do escritório está embaixo do operacional. Aí eu tenho um setor de marketing totalmente apartado, tenho um setor comercial aqui que ele vem apartado também da operação, em que pese trabalha em função da operação, e nós temos setores de suporte. Tem toda a controladoria. Esse organograma aqui é maior, tá, pessoal? Mas para caber aqui na apresentação, acabei fazendo ele assim. Então nós temos a controladoria que ela dá suporte ao operacional, nós temos o setor de atendimento ao cliente, o sucesso do cliente, então é um negócio que eu me preocupo muito, e o setor financeiro que faz a gestão financeira de todo o nosso grupo aqui. Então o nosso escritório ele é muito bem organizado, as pessoas aqui são todas elas muito bem organizadas dentro dessa estrutura, cada uma com a sua operação muito bem definida, e vocês vão entender que isso é fundamental para a aplicação desse produto que nós temos, onde cada um sabe exatamente o que faz dentro dessa estrutura e quando faz. Eu falo que tem 3 coisas muito importantes para você desenvolver qualquer coisa: o que, quem e quando. Se você colocar isso na sua cabeça, que tudo que você for fazer profissionalmente ou pessoalmente, você colocar o que tem que fazer, quem vai fazer e quando vai entregar, isso aqui não tem nada que fique pendente na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Isso aqui é uma teoria do 5W2H lá. Enfim, são 7 coisas, mas eu peguei as 3 principais, que é o que, quem e quando. Bota isso na sua vida, que tudo vai funcionar melhor. Bora lá. Então, a estrutura da Dups. A origem. Então, já falei um pouco sobre mim, né? Não vou me alongar, né, nessa situação, mas a origem é que eu fui empreendedor antes de ser advogado. A gente atua no mercado de cobrança, de factoring, de crédito, de securitizadora. Eu tenho ainda uma securitizadora com mais de 20 anos no mercado, gestão financeira, operações diversas dentro de empresas. Então, para mim, o direito ele nunca foi teoria, ele sempre foi uma ferramenta de gestão de negócio. Então, como a gestão, sou formado em gestão também, o direito sempre foi ferramenta. Então, nunca usei o direito como fim. É por isso que eu desenvolvi esse método, para que as empresas analisem, para que os advogados utilizem isso como ferramenta. Hoje, por exemplo, estava num cliente, o cliente com determinada situação lá de um débito grande de 700 mil reais, e ele não sabia muito o que fazer com a documentação que ele tinha. A gente pegou lá numa conversa, estruturou toda a situação e saímos de lá com uma estrutura jurídica organizada com direcionamento para recebimento. Então, toda uma estruturação contratual de negociação e, enfim, usando várias ferramentas. E quando a gente pensa em ferramenta, a gente tem que pensar que, se você tem um parafuso, você vai usar uma chave de fenda ou uma Phillips. Se você tem um prego, um martelo. O que eu vejo muitas vezes no mercado é as pessoas tentando utilizar um martelo para apertar um parafuso. Dá para conseguir fazer isso? O
Quem sabe dê, né? Mas não é a ferramenta correta. Aqui a gente organiza as ferramentas dentro da sua utilidade. A percepção, né? Então, o que eu percebi no mercado sendo empresário, atendendo empresários? A maioria dos empresários não quebra por falta de produto, não quebra por falta de venda, quebra por falta de estrutura organizacional. Se vocês verem um dado que é muito famoso no Brasil, que 80% das empresas não passam dos seus 3 anos. Se você for identificar dentro desses 80%, a quantidade ou o motivo dessas empresas não seguirem, a grande maioria dos motivos, ou a grande maioria, ou o motivo maior ali dentro dessa situação. Meu celular está tocando aqui. João, você vê meu menino ligando aqui, por favor, se você puder ali atender, ver o que ele quer. Então, o grande motivo das rescisões, das empresas não percorrerem mais de 3 anos no mundo, o grande problema é questão contratual, principalmente questão contratual entre sócios. Eu sempre falo, se a empresa vai bem, sobra dinheiro, problema com o sócio. Se a empresa vai mal, falta dinheiro, problema com o sócio. Por quê? Porque não se organizaram, não fizeram um memorial de entendimento, não fizeram um acordo de sócios, não tem um contrato social bem organizado, o nascimento dessa empresa não aconteceu da forma correta, né? Liga-se para o contador e fala, ó, eu estou abrindo uma empresa, eu, fulano e ciclano, nós vamos vender isso, aquilo e aquele outro, o contador vai lá, acha o KNAI, imprime o contrato social que é igual da padaria, igual do supermercado, é igual de uma empresa de consultoria, e todo mundo assina e começa a vida da empresa. Não pode ser assim. É isso que nosso produto aqui também sana. Então vamos lá. Sociedade sem acordo, passivos trabalhistas, sem respaldo jurídico. Então vendo e olhando para esse mercado, olhando que o mercado ele é carente de soluções, por que eu vou esperar dar o problema se eu posso atuar antes? Pensa, você chegar numa sociedade, e isso acontece diariamente aqui no escritório, todas as empresas constituídas depois que os empresários conhecem o nosso trabalho, nunca mais foi no formato tradicional. Então a gente faz um memorial de entendimento, uma organização entre os sócios, a gente fala de coisas boas e coisas ruins dentro dessa sociedade e a gente faz um acordo de sócios e faz o contrato social de acordo com o que tem que ser, com todas as responsabilidades. A possibilidade de dar problema ali existe? Existe, mas a probabilidade é muito maior. E qualquer problema que porventura venha acontecer, eles vão ter um documento dizendo, pô, tá faltando dinheiro na empresa, o que faz? Não, aqui já tem descrito. Eu quero que um filho meu entre na sociedade, qual que é a regra? Eu quero que a minha esposa entre na sociedade, qual que é a regra? Faleceu alguém, qual é a regra de sucessão? Enfim, vocês veem que é proatividade antes do problema acontecer, já sabendo dos problemas que podem acontecer lá na frente, organizados dentro de uma documentação pertinente? É isso, esse é o nosso método, é pensar nisso, pensar nessa organização. Dentro disso, pessoal, eu desenvolvi 2 métodos aqui, que é o que a gente mais desenvolve no escritório. Então, um método é o MIS, que é o método integrado de segurança empresarial, de maneira proativa e extrajudicial. Hoje é uma das principais fontes de receita do nosso grupo, não só do escritório de advocacia. Que é um método proativo. O jurídico entra antes do problema, não depois. E eu falo, depois eu conto essa história melhor para vocês, ou quem me seguir lá no Instagram pode ver lá, que o nosso produto ele é um antídoto do caos. Ele não é um remédio, o remédio a gente toma depois da doença. É um antídoto para que a gente fique fortalecido e nem tenha problema. Então é o MIS, é o que eu vou falar aqui um pouco mais, é o motivo dele que nós estamos aqui, é o motivo dele que nós vamos colocar dentro de uma imersão. E o outro produto, esse sim, um pouco mais complexo, mas a gente já trabalha com cobrança, como eu falei, eu tenho securitizadora, Factory Securitizador, a gente compra recebível no mercado já há mais de 20 anos, então a nossa vida é cobrança, né? Colocar dinheiro no mercado é fácil, trazer o dinheiro de volta é muito difícil, ainda mais no Brasil. Nunca se teve tanta inadimplência no Brasil quanto agora, então o momento está, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço,
o momento está muito propício para fazer cobrança, para achar fraudes, as recuperações judiciais, na sua grande maioria fraudulentas. É o que a gente faz aqui, investigação patrimonial junto com o setor de execução do escritório, que a gente atua muito com cobrança, execução e busca patrimonial. Bem legal esse setor, não vamos falar dele agora, mas fica aqui a chave para quem... A gente trabalha muito em parceria com advogados, tá, pessoal? Então, tem advogado que tem dentro da sua carteira diversas execuções frustradas, né? A gente fala que tentou lá o Renajude, Bacenjude, Infojude e Deus me ajude, né? Não, a gente não aprendeu na faculdade passar dos Jude aqui, né? E o Deus me ajude, de verdade, Deus me ajude, porque não sabe mais o que fazer. A gente tem mapeado aqui 125 possibilidades de bloqueio patrimonial. Então é uma expertise bem legal que a gente tem aqui. Mas vou virar a página, tá? Para não aprofundar muito, a gente vai falar aqui do MIS, do método. Como que é o MIS? O que basicamente aqui a gente desenvolveu, deixando simples. Isso aqui são anos e anos de metodologia desenhada e aplicada. Então, trocando aqui por miúdos, como diz o ditado popular, nós temos 3 grupos aqui, ó, 3 pilares que a gente chama do MIS, que é o que? É saber, a gente mapeia o segmento, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui de clínicas médicas, isso serve para qualquer atividade, tá, pessoal? Clínica veterinária, clínica médica, clínica odontológica, posto de combustível, indústria, distribuidora, qualquer setor de atividade. Eu gosto muito do ramo de atividade de serviços. Aí embaixo do ramo de atividade de serviços nós temos vários setores de serviço. Por quê? Por conta dos contratos. Lembra que eu falei que o contrato de assessoria ele é complexo, ele é complicado de se organizar? O de venda de produto não é tanto. Então, na parte de venda, que é a grande dor do empresário, a gente acaba entrando melhor quando é serviço, por conta da descrição do objeto, por conta da cobrança, por conta da inadimplência, por conta das responsabilidades entre promessa e entrega. Então, eu gosto muito do setor, do ramo de serviço. A gente atua em alguns. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente pega o setor, por exemplo, clínicas. Vamos falar de clínicas médicas. Aí a gente tem uma técnica de desenvolver e encontrar todos os problemas possíveis que já aconteceram e que podem acontecer em clínicas médicas, dentro de três grandes grupos: societário empresarial, contratação de pessoas, seja PJ ou CLT, vendas, negócios, basicamente vendas, mas negócios, parcerias, enfim. Então, dentro desses 3 grupos, a gente abraça praticamente 90% do que o empresário precisa. Toda empresa tem contrato social e organização empresarial, toda empresa contrata, toda empresa faz negócio. O que faltou aqui? Alguma especialidade específica, tipo uma NTT lá, sei lá, de uma transportadora, no ramo do transporte, que a gente também consegue mapear dentro desse mapeamento. Então, como a gente sabe todos os problemas que podem dar e a gente tem isso mapeado, fica fácil entrar nos 3 pilares. Depois disso a gente faz o quê? Entra no cliente, faz um diagnóstico de risco. O que é esse diagnóstico de risco? Eu vou cumprir, bater figurinha ali. Então eu tenho uma lista com 38 problemas que podem dar em clínica médica, eu vou analisar a documentação e a operação dessa clínica e vou ver quais deles enquadram dentro daquilo que eu já mapeei. Ficou fácil. Aí com isso a gente faz um diagnóstico, apresenta para o cliente e pinta de vermelho, amarelo e verde, dizendo isso aqui, o risco é grave. Eu não chamo isso aqui de compliance, tá, pessoal? Mas ele beira um compliance, tá? Por todo o regramento, por toda a organização, matriz de risco que nós desenvolvemos, e a gente acabou deixando isso de maneira muito fácil. Então a gente chega no cliente, pega alguns documentos e apresenta para ele uma matriz de risco pintada de vermelho, amarelo e verde. Fica legal, o cliente consegue examinar e analisar todos os problemas que ele nem imaginava que tinha. Ele não consegue se atualizar, ele não treinou, ele não foi buscar conhecimentos no ramo do direito. Então, isso fica muito mais palpável. Comparando com a medicina, é um exame. Então a gente faz um exame e mostra, ó, você está com colesterol alto, você está com a tua pressão assim, você está com isso, está com aquilo, enfim, você consegue mapear e atuar naquilo, né? Colocar remédio ou um antídoto ou vitamina naquilo que é importante. E o que está bom, segue o baile, depois arruma. Então a gente faz um diagnóstico, apresenta. Apresentando, nós aprovamos uma estruturação documental.
Então a gente fala com o cliente, ó, de acordo com o nosso diagnóstico, você precisa disso, 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 disso. Nós já temos isso, eu tenho uma biblioteca de documentos. Lembra que eu falei que nós temos mapeado todos os problemas? Para facilitar a minha vida e a vida da turma aqui, eu mapeei tudo e fiz uma biblioteca. Então vamos supor que esse empresário queira, a gente estruturou lá, ele não tem um acordo de sócios, por exemplo. Eu tenho um acordo de sócios pronto, eu não conto para ele, um acordo de sócios pronto que eu coloco dentro da matriz daquilo que ele precisa e eu posso entregar em meia hora para ele um acordo de sócios. O que a gente faz? A gente se organiza para que não pareça que foi tão fácil. Mas olha que fácil que fica. E é isso que a gente quer ensinar vocês a fazer e ainda propor parcerias com vocês. Seja para vocês trabalharem conosco, seja para trazerem clientes para a gente atender junto. E o outro, o que eu peguei na minha vida empresarial e de advogado e sendo cliente de advogado também. O advogado adora mandar um e-mail escrito assim, ó, segue seu documento e beijo, me liga, tchau, até a próxima. Aqui na Dupes não tem isso. Se o documento se é um documento simples ou alguma coisa que é rápida de fazer, que não demanda um treinamento, tudo bem. Mas, por exemplo, um acordo de sócios, um memorial de entendimento, um contrato de venda do serviço principal do nosso cliente, aquele documento que de fato é relevante, nós fazemos treinamento do cliente. Treinamento do cliente e da operação dele. Então a gente coloca lá treinamento por gestor, treinamento por RH. Por quê? Porque de nada adianta ele ter, eu falo que os nossos contratos são uma metralhadora, de nada adianta ele ter uma metralhadora na mão se ele não sabe utilizar, não sabe carregar, não sabe quando atirar, enfim. Então esse é o grande diferencial do nosso produto. Então o que a gente faz? Tendo tudo mapeado, a gente chega no cliente, fica muito mais fácil, faz um diagnóstico, estrutura a documentação, produz e entrega e treina. Isso aqui fica lindo, pessoal. Não tem um cliente que não saia 100% satisfeito. Por quê? Porque a gente ofereceu um produto muito bem definido, a gente mapeou o que precisava, a gente colocou dentro de um cronograma, nós entregamos e a gente pede ainda a satisfação do cliente. Dificilmente a gente recebe nota menos de 10 nas nossas solicitações de avaliação. Então tá aqui, essa é a base, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou seguir aqui com mais algumas coisas da apresentação, mas a base do que a gente quer demonstrar para vocês, do que a gente quer neste evento, fazer com que vocês saiam daqui com um produto desenhado, ali está a base, certo? Então, o porquê que isso aí, o porquê que esse método foi desenvolvido também é por conta disso aqui. Ó. Como vocês viram lá, eu sou gestor financeiro e a minha cabeça é muito de finanças. Então eu fui buscar quais as possibilidades de ganhar dinheiro na advocacia. Nós temos basicamente 3 possibilidades de ganhar dinheiro. É sendo contratado e receber um honorário inicial, contratual inicial, êxito ou recorrente. O que é mais comum na advocacia? O inicial é sofrido. Quem atua aí com contrato ou com contratação, você ser contratado e cobrar honorário inicial é muito sofrido. Lembra que eu acabei de falar que o cliente não quer contratar um advogado? Então muitas das vezes a gente trabalha só no êxito. Qual que é o ápice do direito? A melhor coisa que tem no direito é o êxito. Nós temos cobranças aqui no escritório, onde nós atuamos já há algum tempo, muitas delas vão acontecendo, mas eu falo que se a gente receber 30% do que a gente tem para receber dentro do escritório, a gente não precisa trabalhar mais, porque o êxito é extraordinário, é 20, 25, 30% do que a gente conseguir receber lá na frente, é extraordinário. Só que o grande problema, demora anos muitas vezes. Foi por isso aqui que nasceu o MIS, o método para buscar recorrência, porque eu tenho um custo gigantesco no escritório, a gente tem 20 e tantas pessoas aqui, e eu preciso trazer volume de contratação. E nisso eu pensei, como que eu posso trazer volume? Ou eu vou entrar no massificado e trazer muito honorário inicial, só que isso na minha concepção é complexo, porque você vai estar recebendo dinheiro de novos processos para pagar o custo de tocar processos passados. É bom também, tem muita gente que atua com isso e ficou gigante no escritório, mas não era o que eu buscava. Foi por isso que eu busquei e desenvolvi o MIS. Para quê? Para aumentar a recorrência.
Então eu tenho honorários iniciais no escritório? Por óbvio tenho. Estou buscando êxito? É claro, o que a gente mais busca aqui é trazer sucesso para o cliente. Trazer sucesso para o cliente. Porém, hoje a gente conseguiu criar, eu chamo que é um colchão, onde eu tenho uma recorrência e ainda eu criei projetos para entregar para o cliente um projeto específico. Por exemplo, eu tenho um MIS e tenho um mini MIS, que eu chamo aqui, que é uma entrega de 3 meses que nós fazemos. Então nós entramos para empresas menores que não têm a necessidade de uma assessoria contínua. Então a gente entra, mapeia, organiza, produz a documentação, entrega, treina e sai. E para isso a gente cobra um preço fixo. Bem legal também, pessoal. Tem meses que esse produto ele supera o faturamento do meu recorrente. Então é muito bom. Os dois trazem dinheiro para o caixa. Para quê? Para a gente se estruturar melhor, contratar pessoas melhores, contratar melhores sistemas, estar melhor estabelecido num imóvel bacana, enfim, pagar os nossos custos. Para quê? Para que a gente já receba o nosso dinheiro mensalmente e quando o êxito chegar, o êxito é 100% lucro. Essa é a base do porquê que eu fui buscar esse produto. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, já acabei falando um pouco, mais um exemplo do MIS. Como que é a aplicabilidade dele dentro de um setor de atividade. Então o MIS, ele não substitui aquilo que você já faz, pelo contrário, ele soma. Eu não estou aqui falando para você desistir da tua advocacia que busca o êxito, não estou aqui falando para você largar tudo e viver disso, eu estou falando para você abrir mais isso dentro da tua atividade, onde você vai ter um portfólio para oferecer para o teu cliente, onde ele sabe exatamente o que você faz, o que você entrega, e aos poucos, não adianta a gente mentir, o marketing digital é cheio de mentira, né? É cheio de aperte 3 botões e fique milionário. Tem gente que cai nisso ainda, né? A gente que já é mais tiozinho de mercado, eu tô há 20 e tantos anos, a gente sabe que não é assim. Isso aí é tijolinho por tijolinho, é batalhar no dia a dia ali para crescer carteira de clientes. Por óbvio, uma acertada ou outra na vida a gente acaba dando, mas não é a regra, né? A regra é tijolinho por tijolinho, você ir aferindo aí bons resultados em um longo período de tempo. E o MIS é para isso. Então, qual que é a aplicabilidade, pessoal? Pensa agora, de novo, né? Ou de propósito, eu já tinha falado de clínica médica. Então, você tem lá, como mira, e eu tenho esse produto aqui no escritório, por isso que eu dou ele de exemplo, você tem já uma possibilidade de diagnóstico pronto, então você tem um produto muito bem formatado, você tem um diagnóstico pronto, que daí a gente vai te passar isso também, o como fazer o diagnóstico, você consegue avaliar o que o cliente precisa. Você tem toda uma documentação estruturada, que eu chamo que é tirar, eu brinco que é tirar da prateleira. Então, pô, o cliente precisa de um regulamento interno para a clínica. Eu tenho pronto, eu vou lá na prateleira, tiro, coloco algumas especificidades do que ele precisa, eu entrego com a cara dele, a gente pinta lindo isso, sai com a cara dele, e a gente dá um treinamento de regulamento interno para que o cliente entenda as regras jurídicas da empresa dele e seus funcionários, seus colaboradores entendam isso. Então o negócio é lindo, pessoal, é feito sob medida para aquela atividade. E eu sempre falo, qual que é a diferença juridicamente de uma clínica para outra? Não muda praticamente nada. Então você consegue replicar o teu trabalho, por óbvio, tem as particularidades, mas elas são mais de gosto pessoal ou de algum direcionamento diferente que o profissional, que o empresário dá dentro da atividade dele, mas basicamente, juridicamente falando, é tudo muito parecido. Então pensa, você ter um diagnóstico pronto, quando você consegue entrar na empresa e saber exatamente o que a empresa precisa. Você, sabendo o que a empresa precisa, você tem toda uma documentação estruturada já previamente pronta para você dar aquela organizada e entregar para o cliente. E um treinamento pronto para aplicar, é só, olha a facilidade que isso dá na vida, pessoal. Eu sofri por anos aqui no escritório, desenvolvendo o documento, chega cliente novo pedindo o mesmo documento, aí a pessoa que entrou no escritório não sabia qual documento que era, daí fazia, saía totalmente ao contrário daquilo que a gente já tinha estudado. Enfim, hoje nós temos uma metodologia já mapeada para todo documento que chega, a gente tem um padrão documental. Por óbvio, se o cliente tiver alguma particularidade, a gente consegue aplicar também. Mas a base está pronta. É isso que nós vamos ensinar para vocês. É essa a minha metodologia aqui que funciona muito bem. O que eu cobro, pessoal? Eu cobro de 10 a 30 mil reais por cliente, se ele não precisar de assessoria, tá? Então eu estou falando aqui de um pacote
onde eu entro, faço toda a organização, diagnóstico, apresento, faço a documentação, implemento e treino. Como que eu mapeio de 10 a 30? Quantidade de pessoas. Porque quanto mais pessoas, por consequência, mais ramos lá dentro, mais setores a empresa tem. Então eu acabo dando treinamento, por exemplo, para a recepção da clínica médica, que muitas vezes o empresário, o médico, o empresário, ele confunde a atividade, ele é secretária, ela é instrumentadora, que ela é vendedora, que ela é SDR, que ela trabalha no marketing. Ele acaba acumulando todas essas funções em uma pessoa só, então a gente acaba organizando isso na cabeça dele, dentro de um regulamento interno e com treinamentos específicos para proteger ele juridicamente em relação a isso. Então, eu dei um exemplo aqui de uma atividade dentro da atividade do nosso cliente, do motivo do porquê ser de 10 a 30. Então é tamanho. Se é uma clínica ali com 3, 4 pessoas, mais próximo de 10. Se é uma clínica com 20, 30, 40, 50 pessoas, mais perto de 30. Por que uma clínica de 50 pessoas, ela, na minha visão, é quase o mesmo do que uma clínica de 20 pessoas? Porque os setores lá dentro acabam não mudando muito, né? Ele não vai abrir, por conta de crescimento estrutural dele, mais setores. Então ele aumenta, por exemplo, em vez de ter uma recepcionista, ele tem 3. Então é isso, a gente formatou esse produto aqui para ele ser específico para um setor de atividade, para facilitar a tua vida, advogado, assim como a nossa foi facilitada. O que muda na apresentação? Aqui eu acho um ponto muito importante do que eu falo. O advogado, e eu sempre tive agonia disso, eu nunca quis fazer isso. Ó. O meu cartão até que é bonitinho, tem até minha foto lá. Eu tenho agonia de gente que faz assim, ó. Eu sou advogado, tá aqui meu cartão. Se você precisar um dia, você me chama. Sabe quando que esse cliente vai te chamar? A hora que ele estiver indo preso lá, né? No extremo do extremo. Quando que ele vai te contratar? A não ser que você seja o único advogado que ele conhece na vida. Né? Hoje o mercado, ainda mais com o marketing digital, ele está buscando, ele chega para as pessoas muito mais rápido, com muito mais qualidade. Antes as pessoas não conheciam advogados, hoje não para de passar advogado na frente do empresário. Então antes, o que acontecia? Está aqui meu cartão. Hoje, depois da metodologia, olha que legal, eu sou especialista em direito para clínicas médicas, aqui a gente pode colocar qualquer setor de atividade, tá? Então eu sou especialista em direito para clínicas médicas, tenho um programa formatado com entregas, prazos e treinamentos para a sua equipe. Começamos assim, aí um pequeno rol de societário, trabalhista, contratual, obrigações legais mais treinamentos. Aqui nas obrigações legais, eu gosto de colocar porque entra naquele 20% que eu falei, 80% da atividade é igual, 20% é específico daquele ramo de atividade. Então, para clínicas médicas, por exemplo, temos algumas normas regulamentares, temos a convenção coletiva de trabalho, enfim, tem algumas particularidades. Legal? É o que muda na vida. Hoje eu não me apresento mais, nunca gostei disso. Tá aqui meu cartão. Hoje eu vou especificamente, tenho comercial no escritório, tenho marketing, onde a gente chega direto no cliente, direto com uma apresentação dessa. Somos especialistas no seu ramo de atividade, tenho mapeado todos os problemas que podem ter na tua atividade, eu faço um diagnóstico do seu negócio, apresento soluções, desenvolvo e treino sua equipe. Qual o motivo do empresário não te contratar? Se você sabe dos problemas, identificou problemas e você vai solucionar para ele e ele não precisa botar a mão em nada. Nós fazemos tudo, desenvolvemos, implementamos e treinamos. Então, o motivo de não contratar normalmente são 2. Eu não tenho gente para aplicar isso dentro do meu negócio, que a gente sana isso porque a gente que aplica, então pode parar e essa argumentação não funciona mais. Eu não tenho ou não quero pôr dinheiro nisso agora. Essa é a grande objeção que nós temos. E daí nós temos diversos argumentos. Isso vai ser matéria para Júlia falar na nossa apresentação e na nossa imersão. E né, temos argumentos de sobra para isso, certo? Então bora lá. Aqui, seguindo nisso de como a gente desenvolve o produto, você vai ter uma proposta muito mais bem organizada, né? Então, um programa de segurança jurídica, implementação completa em 3 meses, enfim. Aqui a gente passa um modelo de proposta
onde eu gosto do Alex Hormozzi, estou estudando bastante marketing digital, e o Alex Hormozzi fala: o teu cliente tem que se sentir um idiota se ele não te contratar. E aqui entra isso, na nossa proposta, na nossa organização, na nossa estrutura, ele não encontra nada parecido no mercado. Ele vai falar: vou cotar com outro advogado. Você fala: então vai, né? Porque não vai encontrar isso. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar lá um outro advogado, onde ele vai ter que fazer um pedido para o advogado, para que o advogado desenvolva alguns contratos e vai receber um e-mail lá: segue seus contratos. Isso aí não é concorrente para nós, né? Se ele quer isso, a gente fala: ó, então, né, infelizmente você não quer qualidade no seu trabalho, você não quer o bem maior que você tem na sua vida, patrimonialmente falando, é a sua empresa, e você está tratando sua empresa neste formato, então, infelizmente, não vai ser a gente que vai salvar, né? Aí quando der algum problema, liga para nós. Aí, em vez de 30 vai ser 200 mil reais para sanar lá o problema, certo? Os 3 honorários em números, pessoal, eu não vou detalhar muito isso aqui, a gente vai segmentar um pouco melhor isso na nossa apresentação, lá na nossa imersão, tá? Então, os tipos de honorários, como que funciona, normalmente como que a gente recebe isso, os parcelamentos, enfim, né? Isso aqui vai ser muito bem descrito e organizado. O que mais que a gente tem aqui? Eu desembesto a falar aqui, bora lá, deixa eu ver aqui o que mais. Como que a Dupes é construída? Já falei isso, né? Então, produto, pessoas, processos e tecnologias, que já apareceu lá para cima, mas é exatamente isso. Isso aqui muito bem organizado, então pensa na sua vida profissional, você ter um produto muito bem formatado, pessoas competentes. Veja que vai ficar mais fácil até você contratar pessoas para trabalhar com você, porque você sabe o que você faz, você sabe o que você vende, você sabe o que essa pessoa vai ter que desenvolver, com processos organizados e tecnologia. É isso aqui é a receita do sucesso. Como que o trabalho acontece, pessoal? Eu quis colocar isso aqui, eu não vou detalhar, mas isso aqui na imersão lá eu vou falar um pouco mais. O advogado ele fica receoso. Tá, e agora? Eu tenho um produto, mas o que que eu faço com ele? Como que eu vou entregar? Eu não sou especialista em direito trabalhista, eu não sou especialista em direito societário. Pois bem, toda essa estrutura nós vamos organizar de como atuar, seja ela trazendo um parceiro, seja ela fazendo parceria conosco. Então, o nosso pacote de serviços, ele engloba esses ramos porque eu tenho equipe. Hoje eu tenho uma equipe de societário empresarial, eu tenho equipe trabalhista e tenho equipe de negócios aqui no escritório. Então, pode-se fazer, lembra lá dos objetivos? Pode-se fazer parceria conosco. Ou ainda, que é muito mais legal, você pegar um parceiro seu que atua com societário ou com contrato, se você atua com trabalhista, e fazer parceria onde os dois vão buscar clientes, os dois vão atender. A felicidade de ter um produto desse é muito grande, certo? E aqui como que funciona, pessoal? A gente desenhou isso, tá? Isso aqui é objeto de muito tempo de aprofundamento para a gente entender como que o cliente quer receber o nosso trabalho. Então funciona normalmente assim, a gente faz a oferta lá, fecha o contrato. Nós temos aqui modelo de reunião de onboard, onde você vai entrar com o cliente, de oferta também, tá, pessoal? Isso aqui é o papel da Júlia, que ela vai desenvolver aqui conosco. Então, a parte da oferta de venda vai ficar muito bem definida. Então, vamos falar que vendeu, esse é o momento. A primeira reunião com o cliente, eu tenho um script formatado de perfil de cliente, como que você pensa que é esse cliente, qual que é o setor de atividade desse cliente, para você ler até você aprender. Então oi fulano, eu sou ciclano, atuo, tem um manual de tudo, pessoal. Então reunião inicial para colher informações, como que você faz e como que apresenta o diagnóstico, como que você produz a documentação, como que você entrega, como que você avalia. Na minha opinião, a última situação, a avaliação, é a mais legal de todas, porque é a hora que você consegue demonstrar e perceber também que você ofertou, que você entregou e que seu cliente ficou feliz. Tem coisa mais legal que isso dentro do ramo de serviços? É difícil, né, pessoal? Então, isso aqui é muito satisfatório quando acontece isso de a gente... Quando acontece, não, que sempre aqui, eu já falei isso, sempre aqui acontece porque o cliente ele sabe muito bem o que ele está contratando e ele consegue identificar muito bem aquilo que ele recebeu, certo? Aqui o cliente é o centro de tudo, não o processo, não o documento, o cliente. Então, tudo que a gente faz aqui é focado no cliente. Só isso é um diferencial, né, pessoal?
A gente sabe aí na advocacia a fama que nós temos, advogado não atende cliente, não retorna, fica brabo quando o cliente liga. Eu sou totalmente o inverso disso. É uma batalha na minha vida isso, para que os advogados que trabalhem conosco entendam que o cliente é o centro do nosso negócio. Então é a busca incansável que eu tenho dentro desse setor também de atendimento ao cliente. Eu brinco aqui, eu tenho CS no escritório, Customer Success, e eu falo, você é o chicote do cliente aqui dentro, pode brigar com os advogados, pode enfrentar todo mundo aqui e tá com aval, pode ir, você é o cliente aqui dentro. Né? Então, brincadeiras à parte, isso acontece, ela defende os clientes. Pô, era para entregar no dia 10, dia 9 tem que estar entregue. Se não tiver, a gente tem que correr para entregar. A gente sempre entrega antes. Pode acontecer, por óbvio, de entregar na data, ou às vezes atrasar alguma coisa, mas o cliente é sempre avisado com muito respeito, com muita organização, certo? Então, excelência no atendimento, aqui são os nossos valores aqui no escritório. Excelência no atendimento. Excelência no atendimento. Eu sempre falo, se a gente errar o excelente, a gente acerta no muito bom. Se a gente mirar no bom, a gente acerta no ruim se errar. Então a gente mira no excelente, certo? Foco no resultado. Resultado do quê? Resultado do cliente. Crescimento constante e proatividade. Esses são os valores aqui do escritório. Pessoal, então falado aqui, temos 6 minutos aí para cair essa nossa transmissão aqui e eu quero deixar o convite para que vocês venham aqui na nossa imersão Advocacia que Fatura, onde eu e a Júlia Bonfante vamos dedicar um dia da nossa vida aqui para ensinar vocês, para que vocês saiam. É mão na massa, pessoal, não é palestra isso aqui, tá? Não vou ficar tagarelando ali. Vocês vão vir e vão sair daqui com o produto jurídico de vocês formatado, sabendo vender. De manhã comigo, formatando o produto, organizando ele, vai sair daqui com ele pronto, direcionado. À tarde com a Júlia, aprendendo a vender esse produto. Então aqui vai ser muito direcionado, tá, pessoal? Então um dia para desenvolver todo esse trabalho aí, certo? O Fábio, acho que levantou a mão, hein? Fala aí, Fabião. Ah, bateu o palmo. Ah, então tá bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma... Fala aí, Julia. Então vamos lá, Ismael. Na minha visão, serve para qualquer área. Vamos pensar aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu ainda acredito que caiba na área criminal, né? Porque como ele é preventivo, para a gente fazer alguma coisa na área criminal, pensando empresarialmente, funciona. Vamos pensar no direito de família. Eu tenho uma parceira nossa que a gente desenvolveu para ela uma questão de alienação parental. É um caso bem específico, eu não vou aprofundar muito, mas a gente desenvolveu um produto onde que estão se divorciando ou divorciadas têm esse problema, onde eles desenvolvem uma organização de gestão patrimonial e familiar antes do problema acontecer, sabe? Então, mas vamos falar do que funciona de verdade aqui. Funciona de verdade para aquele advogado que quer atender empresas. Essa é o que mais funciona. Então você já vai pegar todo o nosso pacote, toda a nossa estruturação e pegar a tua especialidade e implementar junto com isso. Então você vai ganhar de brinde aí uma metodologia já formatada para atender empresas, onde você consegue colocar a tua especialidade. Por exemplo, você atende trabalhista, você vai ter um produto específico para trabalhista com possibilidade societária, contratual e vice-versa, né, dentro das atividades. Mas funciona muito bem para qualquer atividade do direito. A ideia é o quê? Você ter um produto onde seu cliente entenda e você consiga vender e consiga entregar. Vê, não tem... dentro da advocacia extrajudicial, com toda essa experiência que nós temos de vida, seja empresarial ou seja de cliente, a parte de serviços, pensa em serviços, né? Parte de os mecânicos, médico, advogado, eletricista, a parte de serviço, o atendimento é horrível. É isso que a gente está definindo aqui, estruturando, para que você, vendedor de serviço,
tenha mapeado aquilo que você vende com seu público-alvo muito bem definido e que a sua entrega seja de fato aquilo que você prometeu que entregaria dentro do prazo, dentro da competência, onde seu cliente saia satisfeito. Pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês aqui. A Júlia está aqui conosco, né? Tiramos uma foto bonitona ali, ó, e estaremos no dia 29. Quem tiver interesse, pessoal, esse QR Code aí, ele já sai em algum lugar. Eu sou velho, né? Então eu não sei para onde que vai essas coisas, estou aprendendo, mas o QR Code vai aí para algum lugar, ou me chama lá no Instagram também. As pessoas que apareceram aqui muito provavelmente vieram por lá, então me dá um oi lá no Instagram. Alguns eu tô atendendo, alguns a Júlia tá atendendo, alguns o Fábio tá atendendo, então a gente tá fazendo questão aí de trazer pessoas para, de novo, dentro daquilo que eu falei, ou aplicar na sua própria vida, ou ainda, se você se destacar, eu tenho muito interesse de ou te contratar para trabalhar conosco, que eu preciso muito de pessoas competentes e dedicadas, que entendam o nosso método, ou ainda para ser nosso parceiro aqui, seja na parceria vindo de vocês, seja na parceria indo da gente para vocês. Obrigado, pessoal! Muito obrigado, obrigado pela presença e acompanhe a gente lá nas redes sociais. E, por favor, venha no dia 29, vai ser aqui no meu escritório, tá? Meu escritório tem um Dodge V8 dentro. Se não for para aprender alguma coisa, que venha para ver um V8 bonito aqui dentro do escritório. Tchau, pessoal. Tchau, Julia. Tchau, tchau. Tchau, Top. Pô, entrou três pessoas no convite.